Hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e inventei de fazer outro curso superior que é chamado de Licenciatura em Computação lá na Rural também, certo? E aqui é um pouquinho dos meus estudos. Então, vamos para o último vídeo de lógica proposicional. Certo? Então, antes, caso tenha algum problema, alguma dúvida, comenta. Caso tenha gostado do vídeo, dá aquela curtida, mostra pros amigos. Me ajuda. Valeu. Certo? Então, outra coisa, caso você tenha chegado só aqui nesse vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Vai tirar muitas dúvidas que vocês vão ter relacionadas a esse vídeo também. Então vamos lá. Na aula passada, no vídeo 8, eu falei um pouquinho sobre regras de inferência. E a gente fez um exercício de regra de inferência. Só que o exercício veio com a fórmula pronta. E fórmula pronta eu falei que nem sempre isso acontece na questão. Massa. Então a gente percebe que a gente vai ter que transformar na linguagem natural para a fórmula. Então por que não fechar esse ciclo de vídeos com a bendita regra de inferência com linguagem natural? Massa? Então vamos lá. Então vamos fazer esse exercício. Qual é o exercício? É uma investigação de um crime em uma mansão. A polícia analisou os depoimentos de funcionários e chegou às conclusões. Conclusão 1. O jardineiro ou o zelador diz a verdade. Conclusão 2. Se o mordomo diz a verdade, então o zelador está mentindo. A conclusão 3. O jardineiro mente. Conclusão 4. Se o mordomo ou o porteiro está mentindo, então o cozinheiro diz a verdade. Conclusão 5. Se o zelador e o cozinheiro dizem a verdade, então o porteiro também diz a verdade. Massa. E o que é que a questão pede? A gente vai analisar isso que ele foi dado, a gente vai transformar isso em fórmulas lógicas e a gente chegar às conclusões para dizer se os funcionários, cada um deles, fala a verdade ou mente. Beleza? Então vamos devagarzinho. Vocês perceberam que nessa questão ela tem 5 funcionários: o jardineiro, o zelador, o porteiro, o mordomo e o cozinheiro, certo? E as conclusões são baseadas no que diz cada um. O jardineiro diz a verdade, o jardineiro mente, o zelador, e assim vai, certo? Então, a gente vai ter que criar a nossa base de variáveis aqui, porque ela não diz explicitamente. Então, qual vai ser a minha base de variáveis? Eu vou chamar P, o jardineiro fala a verdade. E assim vai para todo mundo. Q vai ser o zelador, R vai ser o porteiro, S o mordomo e T vai ser o cozinheiro. Por que falar a verdade? E por que não mente? Porque eu trouxe a parte mais essencial, a parte mais limpa da afirmação. Se eu falar o jardineiro mente, é a mesma coisa de falar o jardineiro não fala a verdade. E isso já tem uma negação dentro já. Então trouxe ela mais simples possível. Então vamos lá. Para facilitar, eu coloquei aqui em cima as variáveis que a gente escolheu, certo? Coloquei as conclusões e coloquei aqui em cima da minha cabeça, lá em cima, o que significa cada operador. O não, a negação e assim vai, certo? E agora a ideia da gente é escrever, é traduzir as conclusões de linguagem natural para a fórmula lógica. Vamos lá. O jardineiro ou o zelador diz a verdade. A gente pode ler assim, ó. O jardineiro diz a verdade ou o zelador diz a verdade. O jardineiro diz a verdade é o P. O zelador diz a verdade é o Q. Então, como tem um ou juntando as duas, a gente vai fazer com disjunção. P, disjunção Q. Massa? Vamos para a segunda conclusão. Se o mordomo diz a verdade, então o zelador está mentindo. O mordomo diz a verdade é o nosso S. O zelador está mentindo, a gente pensa assim: o zelador não está dizendo a verdade. Então a gente nega o nosso Q. Então vai ser S condicional não Q. Massa? O jardineiro mente. Então a gente pensa assim: o jardineiro não diz a verdade. Então vai ser a negação de P. Próximo. Se o mordomo ou o porteiro está mentindo, então o cozinheiro diz a verdade. Pensemos assim: mordomo mente. Então mordomo vai estar mentindo, então vai ser a negação de S. Porteiro está mentindo. A negação de R. Então vai ser a negação de S
disjunção, que é o ou, a negação de R, condicional, que é o então, T, que é o cozinheiro diz a verdade. E a última, o zelador e o cozinheiro dizem a verdade. Então vai ser zelador diz a verdade e cozinheiro diz a verdade. Então vai ser que, conjunção T, condicional, que é o então, o R, que é o porteiro diz a verdade. Massa? Então agora a gente já construiu as nossas premissas, que é o que a gente vai assumir como verdade. Então, a tabelinha bonitinha aqui, a gente vai chamar ela de premissa, que é o que a gente vai assumir como verdade. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada. Vou assumir isso como verdade, vou colocar lá em cima, bonitinho, as premissas. Coloquei um espaço embaixo dela pra gente explicar as coisas. Aqui na minha cabeça em cima, eu coloquei as regras diferentes que a gente vai utilizar. Caso tenha dúvida, dê uma olhadinha nelas. E coloquei uma tabelinha aqui para dizer o que eu vou usar. Certo? Então vamos lá. Vamos começar devagarzinho. Tem alguma premissa que ela só tem uma variável. Você percebeu que é o 3, que só tem a negação de P. Então a gente vai começar baseado nela. Se a gente tem o 3, se a gente tem o P, vamos procurar algumas das outras premissas que também vai ter o P. Só vai ter a 1, que é o P ou disjunção o quê? Então agora a gente tem a 3 e a 1. Então a 3 é a negação. Então eu vou escrever aqui, a 3 e a 1. A 1 e a 3 tanto faz. Qual a regrinha de diferença a gente vai utilizar aqui? Quando você olha ali, você vai perceber de cara o silogismo disjuntivo. Então eu escrevo quais premissas ou quais conclusões eu utilizei e qual a regra de inferência. O que é que o silogismo disjuntivo tem? Se eu tenho uma ou outra afirmação como verdade, pode ser as duas também, e eu tenho que uma é mentira, então a outra vai ser verdade. Então se eu tenho que P é mentira, então Q vai ser verdade. Isso é o silogismo disjuntivo. Então massa, agora a gente já tem o Q. A gente vai precisar trabalhar com o Q e achar outra variável. Quando você olha nas premissas, você vai achar que tem Q. A1, A2 e A5. A1 a gente já utilizou, então não vai utilizar A1. Não precisa de novo não, né? A2, deixa guardada. E A5, se você perceber, você vai precisar do T e do R também para descobrir alguma coisa. Ou de uma das duas. Então a gente não tem isso ainda. Então a gente não pode trabalhar com o 5 e já trabalhou com 1. Então falta trabalhar com o 2. Mas se você olhar A2 aparece a negação de Q. E eu não tenho a negação de Q. Eu tenho o Q. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com A2 e vou usar uma regra de equivalência. Uma equivalência lógica. Chamada, que é a mais importante que eu falei também na aula passada. Dá uma olhadinha lá no vídeo 6, se eu não me engano. Que é a contrapositiva. O que é que a contrapositiva faz? Ela pega uma condicional e ela inverte a posição e nega as duas. Então, a contrapositiva vai dizer não, ou negação da negação de Q condicional à negação de S, que é a contrapositiva, certo? Só que você percebeu ainda que a gente não achou o Q sozinho. Então, mas você achou a negação da negação de Q. A negação da negação de Q, isso também é uma equivalência. A negação da negação é a própria afirmação. É chamada de dupla negação. A dupla negação é igual à afirmação. Por exemplo, negação da negação de Q é igual a Q. Tem o mesmo sentido. Então, onde tiver negação da negação de Q, eu vou usar Q. Pronto. Então, agora, a gente tem o 6, que está o Q lá, que é a afirmação da gente. E a gente tem que o 8, ele tem o Q, então não S. Certo? Vou até botar aqui bonitinho. Qual regra de equivalência, ou regra de inferência, a gente vai utilizar aqui? Caso você não tenha enxergado ainda, a gente usa assim, ó. A negação de S vai ser o nosso X, certo? Então a gente tem que Q condicional X. E a gente também tem que Q é verdade. Aí a gente vai usar o quê? Modus ponens. Então o que é que o modus ponens vai dizer? Que a segunda parte, ou o nosso X, vai ser verdade. Só que o nosso X foi a negação de S. Então pronto.
A gente já descobriu agora Q e a gente já descobriu S. Falta descobrir as outras, né? Então, onde é que eu vou utilizar o S? O S, ele aparece na 2, que a gente já utilizou, não precisa mais dela. E na 4. Só que na 4 ele não está sozinho. Ele está negação de S, disjunção, negação de R. Então, como é que a gente vai fazer? Se eu tenho não S, então você tem uma regra de inferência aqui, que ela tem o mesmo sentido, se você tiver a negação de S, então você pode ter também, ou se tem também, a negação de S, disjunção à negação de R. Essa regra de inferência é chamada de adição, certo? Então a gente pode meio que juntar, através da disjunção, uma coisa verdadeira com outras coisas que a gente não sabe o resultado ainda. Então, massa. Então agora, a gente tem através do 10 e através do 4, isso daí. Meu Deus. O que é que eu faço? Para facilitar, a gente faz assim, ó. A negação de S, disjunção negação de R, vai ser um W. Então a gente tem que W é verdade e a gente tem que W condicional T é verdade. Aí, achou a regra de inferência agora? Pônei maldito, venha com a gente adorar. Pronto, pônei maldito. Eita, modus pôneis. Então o que é que o modus pônei vai dizer? Se a gente tem W como verdade e W condicional T também é verdade, a gente tem o T. Massa? Pronto. Então agora a gente tem... Falta só descobrir uma, que é o R. Então, a gente já utilizou a 4, a 3, a 2 e a 1. Falta utilizar só a 5. Na 5 você tem que o Q, conjunção T, condicional R. Então a gente precisa de juntar essa aí. Se a gente tem o Q, que é verdade, e a gente tem o T, que é verdade também, olha a regra de diferença lá. Ela é chamada de conjunção. A gente pode pegar o Q e o T e juntar elas. Certo? Então, massa. Então agora, para finalizar, a gente tem o Q conjunção T e o Q conjunção T condicional R. Caso tenha dúvidas, faça assim, ó. Q conjunção T vai ser um Z. Então a gente tem que Z é verdade e que Z condicional R também é verdade. Então é melhor usar o quê? De novo. Já pônei. Então modus pôneis. Então o que é que o modus pônei vai dizer? R é verdade. Então agora já deixou tudo organizado. A gente tem o não P, a gente tem o Q, o não S, o T e o R. Beleza? Vamos pro próximo. Então a gente tem o não P, o Q, o não S, o T e o R. Para facilitar, eu coloquei aqui nossas variáveis que a gente escolheu. Então o jardineiro fala a verdade. Então devagarzinho. Não P é o quê? Se P é o jardineiro fala a verdade, então não P vai ser o jardineiro mente. O Q? O zelador fala a verdade. O não S? O mordomo mente. O T? O cozinheiro fala a verdade. E o R? O porteiro fala a verdade. Certo? Então a gente acabou de concluir essa questão. Certo? Então se gostou do vídeo, dá aquela curtida. Mostra para um amigo, compartilha. Comenta o que achou, se teve alguma dificuldade. E foi isso. Esse é o nosso conjunto de vídeos sobre as lógicas proposicionais. Valeu, valeu. Falou, falou. Tchau, tchau.